Quanto tempo que começou a surgir as oportunidades para você desenvolver o seu propósito mesmo? Porque existe um tempo, né? O tempo em que a gente primeiro nega aquilo que Sim, não é, para que a gente seja provado, né? Eu percebo claramente isso. As coisas para mim também, elas começaram a acontecer, novas portas começaram a surgir quando primeiro eu disse não para as portas do mundo. exato. Primeiro é uma decisão consciente, tipo, isso não serve mais. É atrativo? É, mas não serve mais. Mas daí existe um tempo da prova, Sim, aquele vazio onde muitas pessoas retrocedem. Né? Com você, teve esse tempinho a mais até as coisas começarem a acontecer? teve. Inclusive teve proposta para música evangélica também, porque às vezes o diabo ele não te tira de uma forma, ele tenta te tirar de outra. Uhum, Entendeu? Tipo assim, vende seu dom aqui para mim. uhum. Né? Então, assim, desse período ainda passou mais uns 5 anos. Olha, você vê? Na verdade, foi até um pouco mais, né? Porque eu lancei meu primeiro CD solo em 2006, que eu comecei como cantor solo. Antes disso, eu cantei no coral, cantei no quarteto, chamado Link 4, tudo cristão. Fui backing vocal do Marquinhos Gomes, Trazendo a Arca, entre outros cantores. Uhum. Mas que foi começar a acontecer mesmo, tipo, 6 anos depois, eu ainda passando por essa, entre aspas, deserto, né? Uhum. De eu ter propostas, estou dizendo não, mas eu não, Ainda não estava onde você queria estar. ainda não estava vivendo, né, da música, as coisas não estavam acontecendo. Tanto é que eu comecei a dar aula de canto. Uhum. Muita gente me pedia, falava, poxa, dá aula de canto para mim e tal, você canta muito bem. E eu não sabia dar aula de canto, aí fui fazer uma faculdade de fonoaudiologia, aí eu comecei a dar aula de canto, com o dinheiro da aula de canto eu paguei uma faculdade de fonoaudiologia Olha. para entender sobre voz Sim, assim e tal. sim, sim. E aí eu me mantinha com as aulas de canto que eu dava, Uhum. né, com as aulas de canto que eu dava, mas não com a música em si. Sim. Aí, em 2006, eu lanço meu primeiro álbum solo e ali eu vi a mão de Deus falando, olha, você negou, você recusou, então agora eu já vou te abençoar. Eu lembro que eu vendi 8.000 CDs, na época era CD, né? Uhum. Para uma pessoa só. 8.000? Um cara que ele comprava CD e ele revendia nas lojas. Então ele comprou 8.000 CDs meus, pagou à vista. Gente. Então, tipo assim, aquele dia eu vi 50 mil reais, coisa que eu nunca sonhava em ver na vida, né? Tipo, falei, meu Deus, 50 mil reais, eu peguei esse dinheiro. Falei, como assim? E era Deus falando, ó, lá atrás você rejeitou e agora eu tô te dando isso. Aí, peguei esse dinheiro, tirei o dízimo, né? Primeira coisa que eu sempre faço, tirei o dízimo e depois reformei uma casinha nos fundos da casa da minha sogra, 3 cômodos, lá no bairro do Capão Redondo também. Você já era casado? Então, o meu CD chegou, quando ele chegou que eu vendi, foi no dia do meu noivado. No dia? Que foi dia 5 de outubro, né? Dia do meu noivado. E eu casei, noivei em outubro e casei em fevereiro. Olha. Então, o CD chegou em fevereiro, eu guardei o dinheiro, em fevereiro eu casei, e aí a gente construiu reformou uma casa de 3 cômodos lá, nos fundos da casa da minha sogra. Falei, não vou, porque tem cantor que às vezes ele pega o dinheiro e já compra um carro, né? Compra um monte de coisa cara, tá? Falei, não, vamos construir nossa base. Sim. E dali a gente vai construir a nossa carreira. Sim. Aí a gente foi, né, morar nessa casa, não tínhamos carro ainda. É impressionante como Deus trabalha com datas, né, para que fique marcado. Você vê, você falar que esse dinheiro veio no dia. Se a gente prestar atenção, ele faz muito disso, para que você não se esqueça a tal da dupla honra, né? Sim, Ali, no mesmo momento que você noivando com a mulher da tua vida, você iniciando uma nova vida em união com ela, já fazendo esse plano, ele falando, olha, você me honrou aqui, eu vou te honrar nisso também. Exato. E não só nisso, na música, mas na outra, na tua aliança com a sua esposa, né? Sim. Que lindo, né? Uau. Inclusive, eu até falo para
para muita gente, assim, olha, quando você decide, né, ter um compromisso com alguém, Deus, a bênção de Deus vem junto. Né? Então, comigo isso aconteceu. No dia que a gente marcou para ser o nosso noivado, foi o dia que a gente vendeu esses CDs. E aí, e olha que interessante, a gente marcou a lua de mel, eu e minha esposa, porque a gente viu um cruzeiro. Imagina, eu não tinha viajado para lugar nenhum, assim, sabe? A gente ia fazer um cruzeiro. A gente viu um cruzeiro e falou, vamos marcar o dia do nosso casamento para um dia antes desse cruzeiro aí. Que a gente vai casar e a gente vai fazer esse cruzeiro. A gente casou e no outro dia a gente estava viajando com esse cruzeiro. Então, as coisas começaram a acontecer na minha vida. E dali foi só crescendo. Minha carreira foi só crescendo. Fui lançando vários discos, vários álbuns, assim. Sempre numa crescente, crescendo devagarinho. Que eu acho que é muito importante essa questão de crescer devagar. Vai formando raiz, né? Exato. Hoje a gente está vivendo numa época de crescer rápido. Sim. A pessoa, do nada, ela tem 1.000 seguidores no Instagram, 500 seguidores. Ela, há 2 meses ela está com 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. E há uma ilusão nisso, né? Um deslumbramento, uma armadilha que se você não tiver ali firmeza... É uma armadilha, porque o sucesso não é um lugar fácil de se estar. A fama não é um lugar fácil de você estar. O sucesso não é um lugar fácil. Não é fácil você administrar isso. Então, você vê hoje, muita gente... Às vezes o cara lança uma música hoje, a música já estoura, no outro dia ele já está, a agenda lotada, a cabeça não consegue lidar. E aí muitos se perdem, retrocedem, né? Caem no meio do caminho, né? E às vezes viram inimigas do Evangelho, justamente porque não teve a maturidade para lidar com isso. Então, uma coisa que eu fico muito feliz na minha carreira, tem muita gente que me conhece da Infinitamente Mais agora, da música Infinitamente Mais, da ABBA, que são músicas que eu lancei mais recente. Mas eu comecei em 99 com o coral, 2006, o primeiro CD solo. Então eu fui sempre crescendo, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aí até que em 2015 eu lancei uma música chamada Porque Eu Te Amei, que até hoje é minha música de mais sucesso. Tem uns 160 milhões de views no YouTube. 160 milhões? Milhões de views. Gente! Essa canção. E daí, aí tudo, nossa, clareou assim. Aí, então imagina, 99, 2000 eu estava recusando. 2015, Deus me dá a música que vai expandir minha carreira. Que vai fazer eu ser conhecido no Brasil, fora do Brasil. Então tem um hiato aí. Sim. Grande. Né? 2015. Qual foi o momento mais difícil nesse deserto, nesse hiato aí? O que foi mais difícil para você aguardar? É a escassez de dinheiro, de condições, talvez para você fazer mais? Era o quê? É de permanecer com aquela esperança e vendo, às vezes, a promessa tão distante. O que foi mais difícil? Olha, eu acho que o mais difícil, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito centrada financeiramente falando. Então, desde aquele primeiro dinheiro que eu recebi, eu sempre falei, olha, eu vou continuar vivendo das minhas aulas. Sim. E todo o dinheiro que eu ganhar com a minha carreira, eu só reinvisto na carreira. Então eu nunca tive essa dificuldade financeira de investir. Exatamente. Eu sempre fiz isso. Vivia com o dinheiro das minhas aulas e com a minha carreira eu ia investindo nela. Momentos difíceis eu tive, por exemplo, quando eu fiz transição de imagem. Então, por exemplo, em 2011, eu cantava músicas mais congregacionais, assim e tal. E aí, em 2011, eu conheço um produtor americano e ele olhou para mim e falou, olha, você tem que lançar música para os adolescentes. E nem tinha passado isso para tua cabeça. Não tinha. Porque não é a música que a igreja consumia. Sim. Né? Um estilo diferente e tal. Você tem que lançar música para eles. Eles estão ouvindo um monte de música aí de fora da igreja, às vezes até porque eles não têm opção de uma música nesse estilo com uma letra cristã. Falei, tá bom. Aí gravei um álbum chamado Revolução em 2011, que tinha umas músicas eletrônicas. Quando eu lancei essas músicas... O pessoal estranhou. Muito. Falou, ih... Muito. Já desconverteu.
Tipo assim, se converteu. já tá no meio, querendo um pé no mundo, um pé aqui. Isso, tá trazendo o mundo para dentro da igreja. Né? Trazendo o mundo para dentro da igreja e tal. E aí eu lembro que todas as minhas agendas caíram. Eu fiquei uns 6 meses sem agenda nenhuma. Ninguém me convidava. Nada. Muita crítica na internet. Muita. E você achava o que disso? Você achava, puxa, errei, não ouvi Sim. Deus, fui ouvir aquele produtor. Sim. Que, né? Porque nisso passa um monte de dúvida na cabeça. Exato. Falei, meu Deus, eu orei tanto e acho que eu segui meu coração, fui ouvir o produtor, fui isso e aquilo. Eu lembro que a gente tinha comprado um apartamento e a gente não tinha dinheiro para reformar, nada, comprar os móveis. A gente ficou morando lá um tempão nele, sem nada dele. Tipo, só tinha o colchão, E um sofá, e uma geladeira que a gente ganhou, né, no casamento, que a gente levou e tal. E tinha uma TV que a gente colocava em cima de uma caixa, assim, mas não tinha nada, assim. A gente ficou lá. E a sua olhando pra minha esposa, ali? ixi, então e agora, Nossa. tal. Como é que é? Só que eu continuava dando aulas, né? Mas na carreira eu achei que foi o fim. Nossa. Perdi um tiro no pé. Só que aí uma dessas canções estourou numa rádio do sul do Brasil, de Santa Catarina. Aí, não sei, o pessoal do sul acho que gosta de uma música mais eletrônica. Deu certo lá. Ele falou, e aí começou a tocar e depois me ligaram, falaram, vamos te trazer para um show aqui porque tua música está em primeiro lugar há mais de um mês. Gente, você nem sabia. Nem sabia. Falei, como assim? Eu achei que eu estava perdida, achei que É a oração que você persistiu lá, você persistiu na oração, você falou, tá bom, deixa eu fazer. Exatamente. Ele ainda está orando, pedindo perdão pelo erro, deixa eu tomar a mulher que está aqui. Exatamente. Então, mas aí a música estourou. Quando a música estourou, aí outras rádios do sul começou a estourar a música. Aí, depois a música estourou no norte. E tem aquela expressão, estourou no norte, não tem? Quando a tua música... É um fenômeno, eu não sei explicar. Mas quando a tua música alcança o Nordeste e o Norte, acabou. Nossa. Você estourou no Brasil.